de acordo com as diretrizes, a gente quebra o convênio também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas recomendações. Mas, para a gente começar o assunto, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é o que é um rastreamento, na verdade, né? O rastreamento, na verdade, ele é uma intervenção de saúde que a gente faz para pessoas assintomáticas. Então, precisa gravar muito isso. É paciente que não tem nenhum sintoma. Se a paciente tiver sintoma, já não é mais rastreamento, aí você está fazendo exame diagnóstico, é outra pegada, é outra coisa. Então, quando a gente fala de rastreamento, eu estou falando de pacientes assintomáticas, né? E quando eu falo de rastreamento, eu também não estou querendo identificar a doença em si. De preferência, eu quero identificar a paciente que tem um risco elevado de desenvolver a doença, porque essa paciente é que merece o meu cuidado de uma maneira mais especial. E não é toda doença que a gente consegue fazer isso, né? O câncer de colo, ele tem uma característica muito própria e que permite que a gente rastreie, que tem um rastreamento muito bem sucedido, né? Não é o que a gente vê atualmente, mas é o que a gente sabe que pode acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que ele é causado por um vírus. O vírus é o HPV, a gente já sabe até os tipos de HPV que vão dar o câncer de colo. A gente já conhece o efeito citopático do vírus, então quando a gente olha a célula mutada pelo vírus, a gente sabe que foi o vírus que causou, né? Então a gente já sabe esse ponto também. A gente conhece a lesão precursora, quando a gente olha o colo do útero, a gente conhece o câncer. Então a gente conhece todos os estágios, e a gente sabe também que se a gente intervir né, em algum desses estágios, seja ele quando a paciente está fazendo uma lesão pré-câncer, a gente consegue evitar o surgimento do câncer. Então, ele se não é o melhor câncer que tem para a gente rastrear, é um dos melhores, porque a gente conhece todo esse passo a passo, né? Na mama, por exemplo, a gente não tem tudo isso tão bem estabelecido. Então, no Brasil, apesar de tudo, a gente tem um problema grave, né? No mundo, são 15, 30 mil casos novos, a taxa de óbito no mundo é 4,6 óbitos a cada 100 mil mulheres. E no Brasil, a gente tem 17 mil casos, ou seja, 4% dos cânceres de colo de útero do mundo são do Brasil, né? A nossa realidade em termos de incidência, ela varia de estado para estado. Aqui no estado de São Paulo, a incidência é um pouco menor do que no norte, no nordeste, mas se a gente for ver, na média, a nossa incidência são mais ou menos 13 casos. E aqui no Brasil, morrem também, na média, mais ou menos 6 mulheres a cada 100 mil. E por conta disso, o câncer de colo de útero ainda é o terceiro no ranking aqui dos top 10 dos cânceres mais prevalentes entre as mulheres. Se a gente for pegar esse mesmo quadrinho nos Estados Unidos, por exemplo, ele nem aparece entre esses 10 primeiros, mas no Brasil ele continua sendo o terceiro. Então, o trágico, né, do câncer de colo de útero é que ele é um tumor que a gente conhece a causa de infecção, a gente tem uma prevenção primária, que seria a vacinação contra o HPV, que é uma coisa de uma história relativamente recente, mas que já deveria estar mais difundido, né? A gente tem um programa de rastreamento, que seria a prevenção secundária do câncer. A gente tem como tratar a lesão que vai causar o câncer, que também seria uma prevenção secundária, e a gente às vezes falha nesse processo todo. Então, é uma realidade um pouco triste. E o que a gente sabe? A gente sabe que os países que controlaram essa situação, elas vão ter, em média, uma prevalência de 4 casos a cada 100 mil mulheres e 2 mortes a cada 100 mil mulheres. Isso naqueles países onde o rastreamento com a citologia foi instituído e foi bem instituído, ele era feito a cada 3 anos, mais ou menos, e 70% da população fazia. Agora, aqui no estado de São Paulo, que é, né, assim, o estado padrão ouro, vamos dizer assim, em termos de saúde no Brasil, a gente sabe que 55% das mulheres só vão espontaneamente colher o Papa Nicolau. As outras, elas colhem em outras situações e muitas vezes em situações só de oportunismo, né? E a pandemia, ela impactou muito nisso, porque a pandemia, ela minou, né, todo aquele programa que tinha sido tentado de inserir a mulher no contexto da saúde, de coletar o Papa Nicolau, isso foi minado pela pandemia, que, enfim, existiam outras prioridades, e apesar de depois, no final da pandemia, ter subido novamente o número de coletas, aqui em 2021 foram mais de 5 milhões de coletas, a gente não sabe quem foi que colheu, né? Porque a gente não tem um controle bem feito para falar que fulana colheu o ano passado e ciclana colheu o ano retrasado e quem precisa colher. Então, muitas das mulheres, elas colhem a cada 6 meses o Papa Nicolau. E algumas delas não colhem nunca. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, por que nosso impacto em termos de morte não foi bem sucedido, a gente tem um rastreamento oportunista. O que a gente faz hoje? A paciente aparece no consultório, a gente pega e colhe. É isso. O paciente vai fazer pré-natal, a gente pega e colhe o Papa Nicolau. Então, não é uma coisa organizada, não é uma coisa que a gente tem um controle universal desses exames e dos resultados, né?
E o que que acontece? Como a gente sabe a história natural da doença, né? A gente sabe que para ter o câncer, a paciente precisa ter o HPV de alto risco. E quando a gente pensa, então, no Papa Nicolau, ele já vai procurar as pessoas, as mulheres, que já têm o HPV há algum tempo, que não se livraram dele e que persistem. Então, a citologia, dentro da história natural da doença, né, o Papa Nicolau, dentro da história natural da doença, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a lesão instalada, né? Pode ser que não seja o câncer, mas a lesão causada pelo HPV. E é nesse contexto, então, que surge a pesquisa do DNA HPV, porque quando a gente pensa em buscar o vírus que causa o câncer, a gente está buscando a população que de fato é suscetível ao câncer, a população que tem o vírus que pode causar o câncer, e não necessariamente aquela que já tem o vírus e que já está com algum tipo de lesão, que é o que a citologia vê. E o que isso implica? Isso implica que uma vez que a gente usa esse exame, a gente, óbvio, vai detectar muito mais gente positiva, mas ao mesmo tempo a gente vai detectar muito mais cedo. Então, isso é muito interessante no contexto de uma doença que ainda mata muita gente, né? E funciona esse exame? Então, as pessoas tinham muita dúvida. Esse trabalho é um trabalho bem antigo, mas toda vez que eu dou aula eu cito ele porque ele é muito bonito. Foi um trabalho que foi feito na Índia, e na Índia, na ocasião, não tinha um programa de rastreamento. O que, que era o programa de rastreamento? A paciente ia lá, sei lá, para pedir anticoncepcional, e aí o médico falava assim para ela, ó, se você tiver um corrimento com cheiro ruim, se você sangrar na relação, tiver sangramento irregular, você vem aqui para a gente examinar você. Isso era o rastreamento na Índia. E o que, que eles fizeram com essas pacientes? Foram mais de 130 mil mulheres. Eles fizeram 3 grupos, na verdade 4 grupos. Eles continuaram orientando desse jeito que eles faziam sempre. Um outro grupo, eles escolhiam o Papa Nicolau. Um outro grupo, eles faziam o teste do HPV. E um outro grupo, eles faziam a inspeção do colo com ácido acético, que a gente chama de via, né? Mas era uma coisa que a gente chama de single round, quer dizer, era uma única oportunidade de rastreio com um desses 4. E eles seguiram essas pacientes por 8 anos. O que, que eles observaram nessas pacientes, né? Então, eles compararam fazer o teste do HPV, colher Papa Nicolau, fazer a inspeção do colo com ácido acético e o controle, que era aquilo que eles tinham. Eles faziam antes, que eles consideraram o padrão basal, vamos dizer assim, né? O método de comparação. O que, que eles observaram? Que, na verdade, o único teste que diminuiu a chance de você pegar significativamente, né? Diminuiu significativamente a chance de você pegar um câncer muito avançado era o teste do NHPV. E eles viram também que foi o único exame que significativamente diminuiu o risco de mortalidade. Os outros, podia fazer um diagnóstico um pouco mais cedo? Podia, mas não era significativo. A maioria dos casos, eles eram vistos já de maneira mais avançada. Por que que isso acontece, na verdade? Porque a sensibilidade do teste do HPV é muito maior que da citologia, muito maior. E outra coisa que é uma vantagem do exame, o valor preditivo negativo do teste do HPV é muito alto, ou seja, se eu não tenho teste positivo hoje, o risco de eu ter câncer nos próximos 5 anos é praticamente zero. Então, ele dá um teste de cura, um teste de livramento do HPV muito alto, coisa que a citologia não vai dar, nunca, tá? E nem o via. Então, essa é uma vantagem. Bom, mas aí a gente vai pensar, pô, mas isso aí foi feito num país que não tinha nenhum programa de rastreamento, e foi feito numa oportunidade só. Aqui no Brasil, a gente não precisa fazer isso. A paciente vem todo ano, eu não preciso ficar orientando por uma vez só na vida. Eu posso usar uma coisa mais barata porque eu vou usar mais vezes. Não é bem assim. Então, esse outro trabalho foi um trabalho também que comparou um número gigantesco de pacientes. Eles fizeram 2 fases. Essas fases dividiram uma fase depois de 3 anos, fizeram novamente o rastreio. Nessa primeira fase, um grupo, eles faziam só a citologia, e no outro grupo eles faziam o que a gente chama de coteste, que é a citologia mais a pesquisa do HPV. E na segunda fase, eles fizeram a citologia, e no outro grupo faziam só o teste do HPV. O que, que eles foram vendo, né, nessas pacientes? Eles observaram o seguinte, que logo que quando você faz o primeiro rastreio, tanto com o Papa Nicolau como com o HPV, a chance de você encontrar câncer é igual nos 2 grupos, não tem diferença. Mas quando você faz o segundo rastreio, ou seja, 3 anos depois, você encontra muito mais câncer no grupo da citologia. Isso já diz muita coisa. Ele diz o seguinte, que o grupo que fez HPV antes, você já encontrou o tumor. Então, não sobrou tumor para você encontrar depois de 3 anos. Enquanto que a citologia, tipo, comeu bola. Ela deixou alguns casos passarem e aí essas pacientes evoluíram de forma negativa.
tá? E isso é quanto mais significativo conforme a idade da paciente. Então, as pacientes que têm uma faixa etária mais propícia a ter câncer, né, acima dos 35 anos, isso é mais significativo. Quando as pacientes são mais jovens, onde a prevalência do câncer é mais baixa, também isso não é tão importante. Mas o fato é isso. A teste do NHPV, então, ele é muito mais efetivo na prevenção do câncer, porque ele detecta precocemente as lesões persistentes e as lesões de alto grau. Então, ele acaba prolongando o intervalo de baixo risco. Tá bom, então isso aí foi feito há muito tempo atrás. O exame que eles usavam era captura híbrida, foi outro país, outro contexto, não é o Brasil. Não é o Brasil. Mas o pessoal do Unicamp já fez um estudo também, um estudo preventivo, que chama, na cidade de Indaiatuba, um estudo muito legal. Eles fecharam com o pessoal da prefeitura de Indaiatuba e mudaram o rastreamento da cidade inteira. Eles não tinham, eles não parearam grupos, né? Um a gente faz histologia, outro a gente faz pesquisa de DNA HPV. Simplesmente eles mudaram o rastreamento, não se faz mais citologia e vamos fazer só com DNA HPV. O que que eles viram? Então, nos primeiros 30 meses do estudo, só com 30 meses, né? Não são nem 3 anos de estudo, eles observaram que o teste de DNA HPV, ele foi mais efetivo, sim, no diagnóstico do câncer. Ele diagnosticou mais casos de câncer. E ele antecipou em 10 anos a média na qual a gente diagnosticou o câncer de colo de útero. E mais, ele inverteu uma proporção que é muito comum no Brasil hoje, é muito comum, estava discutindo isso com a doutora Nilce antes da aula, encontrar tumor em de estágio muito avançado. Então, quando a gente fazia citologia, 67% dos tumores eram encontrados em estágio 2 ou mais, né, estágio avançado. Enquanto que quando você faz o teste de NHPV, esses 67% são encontrados em estágio microinvasivo, estágio inicial. Então, ele muda totalmente o perfil do diagnóstico. E o que que esse exame conseguiu também? Ele conseguiu ampliar a cobertura do rastreio, porque quando a gente pensava no Papa Nicolau, a gente pensava que no mínimo 70% da população tinha que ter sido rastreada para a gente conseguir essas metas de diminuir o câncer, diminuir a mortalidade relacionada ao câncer. E eles conseguiram uma cobertura de 99% da população entre 25 e 64 anos em 30 meses apenas. Por quê? Porque o intervalo de rastreio aumentou. Então, ao invés de colher a cada 3 anos, eles colhem a cada 5 anos. E isso possibilitou que a paciente tivesse, mais pacientes tivessem acesso à consulta para poder fazer o rastreio. Então, é interessante de qualquer maneira. O que o teste do HPV mostrou ao longo do tempo para a gente? Que ele diagnostica antes, que ele diagnostica em estágio inicial e que ele pode sim melhorar a nossa cobertura de rastreio. Isso é fundamental, sobretudo para um país como o nosso. Bom, e como é que a gente vai escolher, né? Tem um monte de teste de HPV, gente, um monte. E o pessoal faz uma baita confusão com esses testes. Então, os primeiros estudos, eles foram feitos com a captura híbrida, que é um tipo de teste de HPV. E os estudos mais recentes, e a recomendação hoje, que veio do Ministério da Saúde, que a gente vai fazer, é o PCR, tá? Que é um outro tipo de pesquisa do HPV. De certa forma, todos eles são testes de biologia molecular, mas eles têm umas funções um pouquinho diferentes. Então, esse quadrinho aqui, ele resume mais ou menos a diferença entre eles, e são várias diferenças, mas o que chama atenção são esses 3 dados, tá? O primeiro deles é o controle de celularidade. O que que é isso? Então, se eu colho um exame, e vamos supor que eu colhi tudo errado, não veio nenhuma célula, nenhuma célula. O teste da captura, ele vai dar como negativo. O PCR não, o PCR vai me avisar, ó, você não colheu nenhuma célula, por isso que tá dando negativo, então você vai e cola de novo. Isso é muito importante, evita da gente falhar, melhora a sensibilidade do teste. Outra coisa que é interessante, o PCR e a genotipagem, eles são capazes de diagnosticar o HPV com um número de cópias muito menor. Então, quando a paciente não tem uma carga viral tão elevada, ele consegue diagnosticar também. E a outra coisa que é interessante, o PCR e a genotipagem, eles diferenciam os tipos de HPV, porque mesmo dentro dos HPV de alto risco, a gente tem os mais perigosos e os menos perigosos. Ao passo que, na captura, você tem um grupo assim,
tem HPV de baixo risco ou tem HPV de alto risco, mas ele não fala dentro de alto risco quem são os HPVs envolvidos ali naquele caso. Então, para a gente é importante essa diferenciação, porque o comportamento, por exemplo, do HPV 16, 18 é muito diferente do HPV 52, do 45, do 31, 33, é muito diferente. Então, a gente precisa saber isso para conduzir os casos, tá? Então, hoje, não é muito aceitável mais a gente pedir a captura híbrida. Hoje, o que se indica é o PCR com genotipagem ampliada, reduzida, enfim, simplificada, mas é o PCR que a gente indica. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. E isso aí vai ficar caro, né? Vai ficar caro, com certeza, é um teste que é mais caro. Mas também tem muita gente que já estudou custo-efetividade desses testes, e isso depende de uma porção de coisas. Primeiro, do contexto epidemiológico. Então, se é uma população que não tem muito câncer, que não tem muita prevalência de HPV, ele fica mais barato. Se for uma população que tem muito câncer, que tem muita lesão, que tem muita prevalência de HPV de alto risco, ele fica um pouco mais caro. Se a população é vacinada, ele diminui o custo, porque você vai ter menos lesão, vai ter menos paciente com infecção HPV persistente, então diminui o custo. Diminui de acordo com a ordem dos exames. Antigamente, a gente colhia, não é tão antigo assim, mas no passado recente, a gente colhia o Papa Nicolau e, dependendo da alteração do Papa Nicolau, a gente podia pedir uma pesquisa no HPV para conduzir o Papa Nicolau, mas isso implica um determinado custo. Depende também, e isso que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, mais nevrálgicos, né, para quando for instalar esse programa, depende da periodicidade do exame. Então, se você ficar pedindo esse exame a cada 6 meses, como o pessoal hoje às vezes faz para o Papa Nicolau, aí você vai aumentar muito o custo, e aí ele não vai ser efetivo como a gente gostaria que fosse. Então, a custo-efetividade é muito relativa, mas quando a gente pensa nos estudos que já foram publicados, então, por exemplo, na Holanda, a Holanda é um país 11 vezes menor em termos de população do que o Brasil. Lá já foi visto que existe uma redução de 11% quando a gente troca o rastreio. E olha que a Holanda ela tem uma condição muito particular. Nos últimos anos, houve uma queda muito grande da adesão das pacientes ao rastreio. Então, muitas delas andaram faltando. Então, a Holanda hoje tem 800 casos de câncer de colo por ano, que para eles é um absurdo, né? A gente tem 17 mil, mas para eles 800 casos é um absurdo. Então, eles estão numa situação um pouco diferente, mas mesmo para eles é melhor. Quando a gente vê a Austrália tem um rastreamento que vai ser que é muito parecido com o que foi proposto para a gente aqui no Brasil. E na Austrália, sim, espera-se uma redução de 19% no rastreio das populações não vacinadas e 26% de redução do rastreio nas populações vacinadas, ou seja, vai diminuir o nosso custo, é só uma questão de saber fazer corretamente, de seguir os fluxos corretamente. E no Brasil, tem estudo? Tem estudo, não é um estudo hands-on, assim, vamos dizer, né? Não é um estudo, assim, que foi colocado, contado na caneta quanto se gastou, quanto não se gastou. Eles fizeram um modelo matemático a partir daquele estudo de Indaiatuba, e o que eles observaram? Que quando você rastreia com o teste do HPV, você diminui o custo em relação à citologia. Então, a relação da citologia seria $181, e enquanto que o teste de HPV $158. Mas, nesse caso aqui, seria só a pesquisa do HPV. Eles têm um custo mais barato, que seria uma coisa fracionada, mas não é o que a gente vai fazer. Então, mesmo no Brasil, no contexto do Brasil, com os custos que o Brasil tem, com a população que o Brasil tem, espera-se sim uma diminuição do custo do rastreio a longo prazo, né? Lógico, não é uma coisa que é para acontecer de imediato. Enfim, como é que está programado, então, o fluxograma de rastreio para o Brasil, né? Esse reporte que saiu em 2018 já era do pessoal do INCA, junto com o pessoal da Unicamp e de Brasília. Ele já dava uma ideia de que a pesquisa do HPV ela poderia ser usada em várias situações, Se a gente não usasse como rastreio primário, que a gente poderia usar para esclarecer algumas dúvidas da citologia e tudo mais. E foi assim que a gente foi namorando, vamos dizer assim, com a pesquisa do HPV, até que se concretizou esse trabalho do preventivo e a proposta foi feita. Então, a coleta é idêntica ao que a gente faz do Papa Nicolau, não tem nenhum tipo de dificuldade. Aqui eu coloquei uns kits que são mais antigos, até que tem uma vassourinha mais agressiva, mas não precisa, a gente pode colher com a nossa escovinha de cervical normal, a gente quebra a escovinha e joga dentro do meio líquido,
pega a espátula de Jaynes, também raspa no colo do útero e chacoalha ali dentro do meio líquido, ela solta bem o material. Então, a coleta não vai dificultar em absolutamente nada. E o fluxograma atual. Então, o que está proposto que a gente faz? Para pacientes entre 25 e 64 anos, que a gente escolhe, então, um teste de DNA HPV do tipo PCR 14 tipos. Como que pode ser esse teste? Ele pode ser, não vou falar em marcas, mas ele pode ser assim, por exemplo, ele distingue o 16, o 18 e depois o resto, ele não fala quem são os restos. Ele pode distinguir, olha, é o 16 ou o 18, ou é um pool de outros 12 HPVs, tipo 52, 31, 33. Ou ele pode falar exatamente, ó, é o 16, é o 52, é o 45. Qualquer um desses está bom. Qualquer um desses está bom. E uma questão de custo. Bom, uma vez que eu fiz o teste do DNA HPV, ele deu negativo para HPV de alto risco. Vejam, e a gente vai procurar HPV de alto risco. Não é para ficar procurando HPV que dá verruga. HPV que dá verruga não dá câncer. Então não procure porque só vai dar confusão. Então, procurando HPV de alto risco, ele deu negativo, a paciente volta em 5 anos só para fazer o teste. Lembrando que o rastreamento é para pacientes assintomáticas, ou seja, se eu colhi um teste do HPV hoje, ele deu negativo, será daqui 2 anos a paciente fala para mim que ela tem sangramento em todas as relações sexuais, eu preciso investigar, tá? Não necessariamente com o teste do HPV, mas eu preciso investigar esse caso. Então, para pacientes assintomáticas. Bom, se eu colhi o teste do NHPV e veio o HPV 16 ou o 18 ou os dois juntos, essa paciente vai ser mandada diretamente para a colposcopia. A citologia, o Papa Nicolau, não me interessa nessa paciente, porque esses HPV são os HPVs de mais risco, então ela já vai direto para a colposcopia para ver se tem alguma coisa ou não. Se tiver alguma coisa, nós vamos biopsiar e fazer a conduta de acordo com o que eu achar de lesão. Se não tiver nada, ela vai voltar em 1 ano para eu ver de novo, porque esse HPV é perigoso, ele é importante. Bom, se eu fiz o teste de HPV e não veio 16, 18, mas veio algum outro de alto risco, aí sim eu preciso da citologia reflexa, e aqui a gente precisa fazer um parênteses. O laboratório que vai processar o PCR para HPV deve ser capaz de me dar o resultado da citologia reflexa. E o ideal, né, assim, em termos de programa de rastreamento, é que quando vier o resultado do PCR HPV positivo para esses outros 12 tipos de HPV de alto risco, que já venha junto o resultado da citologia reflexa, para que a paciente não precisa ir e voltar para ter o resultado do seu exame. Então, já tem que vir junto para o médico, para quem for dar assistência para essa paciente, já fazer o fluxograma normal. Bom, então, deu positivo para um desses outros tipos de HPV. E a citologia? A citologia não veio nada, tá normal. Se ela tá normal, a paciente volta em 1 ano para ver de novo. Se ela vier positiva, o que é considerado positivo nesse caso? Ascos para frente. Não sei se vocês estavam familiarizados com o rastreio antigo, mas um ascos, por exemplo, se eu tivesse um asco na citologia, eu voltava, se eu tivesse mais de 30 anos, eu voltaria em 6 meses para colher outra citologia. Hoje não. Hoje, se eu tenho um HPV de alto risco e tenho um ascos, essa paciente já vai diretamente para a colposcopia, porque ela tem 2 exames alterados, então ela vai para a colposcopia. E assim ela entra nesse fluxo. Gente, vai ter caso que vai ser esquisito. Por exemplo, eu posso ter uma paciente que tem um HPV, sei lá, 52, que tem uma citologia ASCH, ou RAICIL, eu mando para a colposcopia e não acho nada. Dá para ficar tranquilo com essa paciente? É lógico que não dá. Ela tem uma citologia alterada, uma citologia de alto grau. Aí existem outros fluxos que a gente pode discutir se vocês quiserem, mas assim, isso é mais específico para a especialidade. E existem maneiras de sair dessa emboscada, tá? Eu vou citar no final essas maneiras, mas existe um fluxo para isso, tá? Existe um fluxo para isso e não é ficar repetindo exame de teste HPV com frequência menor. Bom, considerando isso, né? Quando a gente pensa nesse rastreio novo, quando a gente estava com o Papa Nicolau, tá lá publicado no INCA que com o Papa Nicolau a gente vai ter 2% de exames alterados, se a gente fizesse Papa Nicolau. Não é o que eu e a doutora Milzen vemos lá no Tamoio. Lá no Tamoio a gente vê 8,5% de Papa Nicolau alterado, né? Mas o INCA publicou que no geral são 2%. Mas na pesquisa do HPV, não, gente. Na pesquisa do HPV a gente vai ter 12,7%, quase 13%
de exames positivos, tá? Desses 13%, 3,4% são HPV 16, 18. E o resto são os outros tipos de HPV. Então, vamos entender que com a citologia, a gente ia ter um número menor de pessoas com as quais a gente ia se preocupar do que a gente tem agora com a pesquisa do HPV. E isso é natural, porque não é todo mundo que tem HPV que vai ter um câncer, ou que vai ter alguma lesão. Mas, de certa forma, a gente vai separar esses 12% que não são pessoas que vão ficar perdidas no mundo aí para os próximos 3, 5 anos. São pessoas que eu vou dar uma atenção especial, enquanto que aquelas que não têm HPV, eu vejo elas só daqui em 5 anos, que eu fico mais tranquila, tá? Então, é essa a ideia. E quando a gente vai fazendo esse escrutínio, né, do que se espera de encontrar dessas pacientes, a gente vê que das pacientes que têm HPV 16, 18, eu posso encontrar até 3% de câncer. E das pacientes que tinham outros tipos de HPV, eu posso até 1% de câncer, mais ou menos foi isso. Isso foi o que foi visto em Indaiatuba, tá? Que tá aqui do nosso lado. Que provavelmente deve ser muito parecido com a nossa realidade aqui, ou pelo menos com a realidade dos convênios, eu acredito, né? Isso foi feito no SUS lá, mas Indaiatuba é uma cidade diferenciada, né? Então, talvez a situação que eles tenham no SUS seja dos nossos convênios aqui, acredito eu. Vamos ver, né? Bom, e isso mostra o que pra gente? Que quando eu uso o PCR para HPV de alto risco, eu estou usando um exame que tem uma sensibilidade de 99%. Enquanto o que eu usava com a citologia tinha uma sensibilidade de 60%, ou seja, o número de falsos negativos que eu tenho na citologia é muito maior do que o PCR. Então, eu posso confiar no PCR, eu posso pedir para a paciente voltar em 5 anos, eu não estou fazendo nada criminoso, eu não vou perder a paciente, tá tudo bem, tá correto fazer assim, tá? Bom, então se eu tiver que planejar isso, eu tô lá, eu sou gestora da Unimed, eu vou planejar isso, né? Eu tenho que planejar, se eu vou fazer tudo de uma vez, eu vou gastar muito dinheiro, né? Então eu posso planejar de ir fazendo a cada 20% da população. Então eu entendo o número de pessoas que eu tenho e eu vou escalonando essa população. Mas o que eu tenho que entender? Que daquele X de pessoas que eu pegar, 9% eu vou ter que fazer citologia reflexa. 6% eu vou ter que fazer colposcopia, que são os 3% das pacientes com 16, 18 e mais uns 3% das que têm a citologia reflexa alterada. Vou ter uns 4% de biópsia. Vou ter que fazer o CAF, o EZT. E algumas eu vou ter que mandar para alta complexidade. Então, é isso. E como é que eu vou rastrear isso? Gente, eu preciso ter indicadores. Se eu não tiver indicadores, eu não consigo controlar tudo isso. Então, a ideia que o Ministério da Saúde, o INCA, passa é que a gente tem que ter o controle da nossa taxa de cobertura, dos testes que foram positivos, da incidência que eu tenho de lesão precursora e do tratamento dessas lesões, para ter uma efetividade. Então, isso seriam coisas que o convênio deveria ter para ter uma estratégia de ação junto à população que ele vai cuidar, tá? Isso seria muito interessante e é isso que a gente está esperando o governo federal também arrumar para a gente poder começar a fazer esse rastreio no SUS. E aí, quais vão ser os números esperados para a Unimed, né? Eu fiquei enxuriçando a doutora Milsen para saber o número de cooperados e tudo mais, como é que podia ser. O que ela me passou? Que aqui na Unimed de Jundiaí, vocês têm mais ou menos 115 mil cooperados, 51% dessas mulheres, 51% dos cooperados são mulheres, e que mais ou menos 60% desse pool de mulheres está entre 25 e 64 anos. Então, isso são números totais, tá? Então, de acordo com esse número de cooperados, eu calculei que vocês têm mais ou menos 35.190 mulheres entre 25 e 64 anos. Se a gente for seguir os números que foram vistos em Indaiatuba, a gente vai ter 30 mil testes negativos. Olha que beleza. 30 mil mulheres que a gente pode ver depois de 5 anos só. Mas a gente vai ter 4.500 testes positivos para o HPV. Destes, 3 mil e pouquinho são positivos para os outros tipos de HPV que não são tão importantes. E aí eu vou ter citologia alterada só em 972 casos. E em termos de HPV 16, 18, eu vou ter pouco mais de 1.100 casos. Então, isso vai me gerar, pelo menos, 700 colposcopias para os HPVs não 16, 18 e 800 colposcopias para os HPVs 16, 18. Vai me dar 7 casos de câncer para as pacientes que têm HPV
não 16, 18, e 24 casos de câncer para pacientes HPV 16, 18. Isso se a gente rastrear todo mundo junto no ano só. Se a gente for diluindo, esses números vão ser diluídos também, né? Então, quando a gente vai investir nesse novo rastreamento, eu acho que a cooperativa tem que entender que ela vai investir em 35 mil testes de PCR-HPV. Ela vai investir em 3.200 citologias reflexas, em 2.200 colposcopias, em 640 CAFs, né, EZTs, e 31 tratamentos para câncer de colo de útero, tá? Mas qual que é a boa notícia? É que provavelmente esses 31 cânceres de colo de útero vão estar menos avançados do que eu pegaria se eu ficasse só na citologia. E tem outras boas notícias nisso também, é que dessas 30 mil pacientes, 35 mil pacientes rastreados, 30 mil eu vou ver só a cada 5 anos, eu não preciso escolher sempre, tá? Mas ainda 3.700 eu vou continuar colhendo todo ano, porque são aquelas pacientes que fizeram uma biópsia em um NIC1, ou que eu fiz uma colposcopia para 16, 18 e não achei nada. Então, essa paciente eu vou ter que rastrear todo ano. Essa paciente não vai ficar livre de mim, assim. Então, é esse o investimento, mais ou menos, que a Unimed vai ter que fazer para poder investigar todas as pacientes delas, né? Rastrear todas. E quais são os princípios básicos, então, né? Assim, se a gente quiser implantar e ter sucesso nessa nossa implantação e fazer com que todo mundo consiga entrar nesse esquema e tenha uma adesão ao esquema do rastreamento, primeira coisa, eu só posso usar o PCR, eu não posso disponibilizar a citologia à vontade. O Papa Nicolau vai ter que estar restrito aos casos de citologia reflexa, porque se eu deixar o Papa Nicolau rolando em paralelo com o PCR-HPV, vocês podem ter certeza que um ano a paciente faz o PCR e nos outros 4 anos ela vai fazer Papa Nicolau. Ninguém vai deixar de colher. Eu tenho que aprovar, eu tenho que usar um PCR que seja aprovado pelo Conitec, não posso pegar qualquer exame. Então, para o laboratório que vai trabalhar com isso, ele tem que ter um dos exames autorizados pela Anvisa, eu vou colocar o nome de alguns aqui para vocês, então tem que escolher um exame legal. Eu preciso ter como absorver a demanda, então eu não sei se vocês têm um serviço próprio para isso, mas dentro das pessoas que fazem as coletas, que veem os exames, se eu tenho para onde encaminhar, se eu tenho para onde encaminhar para fazer colposcopia, se eu tenho para onde encaminhar para fazer a exército de transformação, para fazer um CAF de canal, para fazer o que eu preciso terminar, tá? Eu tenho que planificar, tenho que registrar tudo isso para ter tudo isso muito bem tabelado, inclusive para eu poder falar para essa paciente, olha, esse ano você não vai colher porque o seu PCR do ano passado está negativo, não tem por que você colher esse ano. Então, se eu não tiver isso anotado, eu não consigo implementar. E eu preciso estratificar, então, as minhas prioridades de implantação, porque se eu for implantar tudo de uma vez também, ninguém dá conta e quebra a cooperativa. Então, aqui só em termos de curiosidade, olha a quantidade de exames que a gente tem padronizado, esses são só os PCRs, tem captura também, mas eu nem coloquei para vocês, porque não é interessante para a gente usar em termos de rastreamento. Ó, esse papilocheck, por exemplo, é um exame que o Fleury usava muito. O Cobas é o exame que o pessoal de Indaiatuba usou, tá? Então, assim, existem vários, eu acredito que o custo deles varia um pouco, mas, enfim, tem todas essas possibilidades que os laboratórios podem entender como corretos, tá? Para usar. E se a gente for priorizar, né? Se eu tiver que falar, olha, então tá bom, eu vou implantar isso, mas vamos implantar devagar de sempre, porque senão eu gasto demais e eu não tenho nem gente para colher tanto exame. Então a gente tem que priorizar. Quem são as mulheres prioridade? São as mulheres que têm um risco maior de ter lesão de alto grau e câncer de colo, seriam as pacientes de 30 a 49 anos. Sobretudo aquelas que nunca fizeram exame histológico ou que já fizeram o Papa Nicolau há mais de 3 anos. Então, essas são as primeiras colocadas, vamos dizer assim, né? Depois as mulheres entre 50 e 64, que tem o residual do câncer nessa idade. Depois as mulheres de 30 a 49 anos que já fizeram algum tipo de exame, sei lá, um ano atrás, enfim, que não está tão distante. Depois as mulheres entre 25 e 29 anos, porque é onde tem menor risco de ter câncer de colo. E as mulheres também, por fim, as mulheres acima dos 60 a 65 anos. Por quê? Nessa primeira etapa de rastreio, até o SUS preconiza isso. Se eu tiver, por exemplo, uma paciente, sei lá, 70 anos, que já não está mais no rastreio, né? Assim, a partir de 65 não precisa rastrear mais. Mas se ela tem 70 anos, eu devo colher, sim, para ela um PCR para HPV. Para ela ter oportunidade de passar por esse rastreio. Deu negativo, tchau, e bem, isso acabou mesmo, não vai fazer mais nada, acabou.
E a mesma coisa para pacientes entre 60 e 65 anos. Até com 65 anos, colhe um PCR para HPV. Deu negativo, tchau, não vai colher mais, tá? Então, seria mais ou menos essa ordem que o INCA coloca que seria a nossa prioridade. Em relação à colposcopia, eu preciso me organizar para poder receber essas pacientes, porque no primeiro ano vai aumentar o número de colposcopia, com certeza vai aumentar, né? Mas depois, conforme vão entrando as pacientes vacinadas e as pacientes que já foram rastreadas em anos anteriores, a colposcopia vai equalizar também. Mas nos primeiros rounds, né, dessa população, desses 35 mil pacientes, o primeiro round delas sempre vai ser um pouquinho mais tumultuado em termos de número de colposcopia. E de biópsia também, no primeiro round vai ser maior. Depois disso, as pacientes já estão biopsiadas, já estão avaliadas, aí o risco delas terem uma lesão é menor, a gente vai ver uma diminuição das biópsias, mas a entrada nesse rastreio, ela vai demandar mais colposcopia, mais biópsia e mais tratamento, com certeza isso vai acontecer. E o registro, só batendo na mesma tecla, ele é fundamental, porque é o registro que vai garantir a cobertura do rastreio, é o registro que vai possibilitar dado populacional, planejamento estratégico, é o registro que vai garantir a custo-efetividade do método. Se a gente não registrar, como eu disse para vocês, vai ter gente coletando isso várias vezes, né? Porque as pacientes, elas gostam de colher exame de uma forma geral, né? Bom, e aí pode surgir uma dúvida aqui, encerrando já a nossa conversa, né? Assim, por que então, já que é meio complicado esse negócio da citologia reflexa, por que eu não colho o coteste? O coteste é aquela onda de colher o exame do Papa Nicolau mais o PCR-HPV, porque eu estou mais familiarizada com o Papa Nicolau, eu gostaria de ter um Papa Nicolau, eu não estou segura com esse exame do HPV. Primeiro porque a Agência Internacional de Controle de Câncer já estudou isso e já viu que o teste do HPV é superior à citologia. Ele é superior. Ele vai ter um desempenho melhor. E ele viu também que quando eu uso o coteste, eu aumento o meu overtreatment, né? Por quê? Porque a citologia alterada num PCR negativo, ela causa transtorno. Ela causa transtorno. Gera dúvida na paciente, gera dúvida em quem está cuidando, e às vezes eu acabo indicando uma colposcopia para uma paciente que não precisaria passar por esse processo de maneira alguma, tá? Então, você só aumenta custo fazendo isso, não tem necessidade de fazer. Existe uma dúvida também, isso eu não coloquei aqui, mas existe uma dúvida se eu deveria fazer o rastreio das pacientes até os 30 anos com Papa Nicolau e a partir dos 30 com o teste HPV. De fato, isso seria o ideal em termos de custo-efetividade, tá? Porque é mais barato fazer a citologia e a prevalência de HPV é muito alta antes dos 30 com pouca lesão. Mas, se a gente deixar o Papa Nicolau solto, a gente não consegue implantar o teste do HPV. Então, a princípio, não é para fazer diferenciação pela idade, tá? Em relação aos casos inconclusivos, né? Então, a gente vai pegar caso de PCR-HPV de alto risco positivo, com citologia de alto grau e a colposcopia negativa. Aí, o que nós vamos fazer, né? Nesses casos, existe, sim, uma marcação dupla, que é um outro teste de biologia molecular, mas que é bem caro, pelo menos atualmente ele ainda é caro, que esclareceria essas dúvidas todas, que poderia ser empregado. A outra situação seria uma curetagem de canal e a outra situação, uma EZT, um CAF de canal. Seriam maneiras de fazer. E as pacientes sintomáticas? Então, eu colhi o PCR para HPV, tá negativo, mas a paciente tem sangramento persistente, essa sinusorragia, né, que é sangramento relacionado à atividade sexual, ou tem alguma lesão macroscópica no colo. Então, essa paciente, ela vai para a colposcopia com biópsia, independentemente do que foi o resultado do PCR HPV. Não é para colher Papa Nicolau nessa paciente especificamente, essa paciente precisa ir para a colposcopia. Então, nesses casos inconclusivos, as melhores condutas a serem feitas seriam essas que eu coloquei para vocês, essas possibilidades, tá? Bom, e o grande medo, né? Eu já trabalho com esse assunto há algum tempo e toda vez que a gente vai falar, nossa, todo mundo fica muito bravo, né? Falando, nossa, o que eu vou fazer com a paciente na consulta, né? Se eu não vou colher Papa Nicolau, você vai conseguir convencer a paciente de que não precisa e tudo mais? Precisa conversar, tem que conversar, tem que explicar os prós, os contras e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente precisa internalizar, né, que a consulta ginecológica ela é muito mais do que colher
Papa Nicolau, né? Então, assim, a gente tem que vai ter mais tempo, não colhendo Papa Nicolau, vamos ver o lado positivo, né? A gente vai ter mais tempo para tirar uma boa história clínica, a gente vai ter mais tempo para pensar em linhas de cuidado nos diferentes faixas etárias da paciente, desde anticoncepção, climatério, serenidade, né? Coisas preventivas. E a gente vai ter que continuar examinando. Não é porque eu não vou colher o Papa Nicolau ou não vou colher a pesquisa do PCR-HPV que eu não vou fazer o exame especular. Eu tenho que fazer o exame especular. Ele faz parte da consulta ginecológica. Então, uma coisa é coletar, outra coisa é examinar. O exame vai continuar o mesmo. Eu tenho que continuar examinando a vulva, eu tenho que continuar examinando a mama, né? Não é porque eu vou pedir a mamografia que eu não vou examinar a mama. Eu tenho que examinar a mama. Então, a consulta ginecológica é muito mais do que colher um exame de rastreio, tá? Então, o ginecologista, ele tem muito mais para acrescentar na vida da paciente do que simplesmente colher um exame de rastreio que a paciente pode fazer no laboratório, não precisa ser nem no ginecologista mesmo, né? Então, era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, algum desgosto do que vocês viram, assim, podem ficar à vontade em colocar, tá bom? Obrigada pela atenção. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Obrigada, Aninha. Oi, doutora Excelente Mila. aula, eu adoro assistir suas aulas, você é bem didática, né? Então, você passa tudo já digerido praticamente. E nem precisa tomar omeprazol, porque cai Bom, direitinho. Foi caiu excelente, bem, doutora Mila. foi muito boa, acho que bem esclarecedora, né? Eu achei interessante, Ana, isso que você falou, que não tinha me ocorrido, Hum, que é suspender o Papa Nicolau, porque se você deixar o Papa, vai dar aí a ruim. coisa não vai. Não vai. Então, E confunde, doutora Milzen, confunde. Assim, eu faço colposcopia no consultório, né? Então eu recebo vários casos que não tem indicação mesmo, assim, né? Porque o pessoal tá muito, assim, vai em congresso, tudo, fica vendo, aí pede coteste. Pede coteste, aquela alegria. E aí o coteste vem lá, o PCR negativo e baixo grau. Aí pronto. Aí já começa, o exame tá errado, aí colhe de novo, aí vem a mesma coisa, então já dobrou o custo do negócio. E vai dar negativo, porque você não está procurando HPV de baixo risco, você pode ter um baixo grau por causa do HPV 6, 11, que vai dar verruga e dar lesão plana no colo também. Então, pode acontecer. Então, assim, se não tirar a citologia, vai dar confusão. Vai dar aí confusão. além do custo do HPV, vai Você continuar o custo da vai citologia, né? continuar com a citologia. E, Ana, eu vou te falar, a gente vai ter que tratar, vai ter que cuidar dos pacientes, dos médicos também, porque o médico tem isso arraigado, É, então não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu penso que é difícil, não, doutora, né? mesmo na SOGESP, assim, tinha aula que eu ia dar sobre isso, que eu ficava com medo de apanhar. A hora que acabava a exposição, mas todo mundo erguia a mão e todo mundo levantava e ia no microfone, sabe, para meter o pau, assim, falando, vocês são loucos, não sei o quê, né? Há muito tempo. A senhora lembra bem, no departamento, a senhora deve lembrar, no departamento, uma vez que eu falei desse assunto, logo que eu entrei no departamento, que falaram que eu era louca, que isso nunca ia acontecer, porque era um exame muito caro, o Brasil não podia, bibibi, bababó. Então, assim, é isso, mas é a realidade, não sou eu que estou falando, é o pessoal do INCA, né, que estudou isso, o pessoal da Unicamp, gente, né, o mundo já faz isso, né, o mundo já faz isso, a gente que está atrasado, na verdade, e tá tudo bem, e eles tiveram resultados muito melhores do que a gente tem, né, você vê a Unicamp com 30 meses, gente, não são nem 3 anos, eles já conseguiram inverter a razão de tipo de tumor que eles encontram, assim, quer dizer, é um negócio muito diferente, muito, assim, o gestor tem que entender, e o médico tem que entender que achar um tumor estádio 1, ele é muito mais barato do que você achar um tumor estádio 3. Não tenha dúvida. Então, assim, é isso que é interessante. E a citologia, eu gosto da citologia, eu não sou uma pessoa que não gosta de citologia, eu gosto. Mas eu acho que nesse momento ela confunde. Porque ela já confunde por si só, né? Aquele rastreamento do INCA, né? ASCOS, mais de 30, repete em 6 meses. Menos de 30, repete em 12 meses. Isso aí já gera um certo desconforto na população, né, médica. Então,
Você imagina isso somado à pesquisa do HPV. Aí fica tudo perdido, né? Tudo perdido. Na verdade, Aninha, eu estava lá na Paulista, É, acho que eu tinha meu filho pequeno, né? E hoje ele está com 37. Quando eu estava lá, começou o estudo do HPV. Eu mesma, numa reunião de departamento, eu é, lembro que o Tedesco me perguntou qual era a aplicabilidade. Mas é. no começo a gente não sabia, Ana. Sim, Não sabia o que fazer com aquela citologia, ou como conduzir. Tinha overtreatment. sim. Muita mulher jovem perdeu o útero, perdeu o colo, alterou a sua vida reprodutiva por excesso ou por falta. Então, foi quando começou a se falar em HPV, captura híbrida era um must, É, né? é. Mas na prática clínica, eu mesmo falei um dia que fui perguntada, eu acho que a gente não tem ainda subsídios para poder implantar na clínica. Mas graças a Deus, Deus me deu vida e saúde, que hoje eu estou ouvindo. E está se tornando uma realidade de tudo aquilo que eu vi lá atrás, né? Então, isso é muito bacana. Eu estou muito feliz. Agora que a gente vai ter resistências, vai mesmo, mas a Vai. gente devagarinho vai Dona, vencendo as resistências. eu sou uma pessoa, né, que levanta essa bandeira, essa causa há bastante tempo, assim, né? Então, assim, no meu consultório, eu já colho há bastante tempo, né? Eu não estava fazendo esse protocolo que é igual ao australiano de 5 anos, não. Eu confesso que eu estava fazendo protocolo americano, que é de 3 anos. Então, eu conversava com a paciente, mas o que eu percebi, assim, né? Tudo bem, também o meu medicina baseada na minha evidência, nível de evidência eu acho, né? Assim, eu acho que a paciente ela fica mais segura quando a gente fala, olha, fica tranquila, eu vou te examinar. Você não vai deixar de ser examinada. E se você tiver qualquer queixa, eu vou olhar, não se preocupe com isso. Mas a gente vai coletar de tantos em tanto tempo, porque é seguro. Então, eu tenho conseguido fazer isso com muitas pacientes, muitas pacientes mesmo. Mas demanda, porque é uma coisa cultural, né? Uma coisa cultural. Mas eu acredito muito que esse rastreamento ele é uma oportunidade, sabe, doutora Milza, para a gente mudar esses paradigmas de ficar colhendo Papa Nicolau. O paciente chega com corrimento, você colhe um Papa Nicolau, que isso? O exame não serve para isso. Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais para ofertar para a paciente o que realmente ela precisa quando ela tem um corrimento, né? Assim, eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco esse paradigma de que o Papa Nicolau é um exame de certeza que tá tudo bem com ela, né? Porque não é também, né? Não sei. Eu sou muito esperançosa. Eu tô vendo aqui no chat que perguntaram se pode colher. Então, eu não sei da Unimed como é que vai ser. O que eu sei dos convênios, assim, né? Tipo seguradora, é que a gente realmente colhe no consultório. Vem lá o kitzinho, né? Os laboratórios já deixam pra gente o kit, é o kit de histologia líquida, igualzinho. Aí a gente colhe igualzinho da parte ectocervical, da parte endocervical e coloca nesse potinho e manda pro laboratório. Não sei como é que a Unimed vai equalizar isso, né? Não é difícil de colher, e gente, o método é tão bom, também não fiquei colocando para encher muito vocês, mas existe um estudo de desempenho desse método através de autocoleta, ou seja, a paciente pega uma escovinha um pouco maior, ela mesma introduz dentro da vagina, a hora que ela chega no fundo, ela mexe um pouquinho, raspa e pega esse tecido e manda, sabe? De tão bom que é o exame e o desempenho dele é superior ao do Papa Nicolau que a gente colhe. Então, assim, é muito tranquilo mesmo, né? E lembrando, a gente estava conversando, né, doutora Mills, que o Papa Nicolau bem feito, ele demanda que a gente pegue células da transição escamocolunar, né? Você tem que pegar do ectocerce e do endocerce, pra você ter certeza, porque o HPV, ele gosta de ficar ali na zona não é que ele gosta de ficar ali, ele fica em todas as células, mas ele muda a célula de transição. E a pesquisa do HPV não precisa disso, porque você não precisa da célula mutada, você pode ter a célula que contém o HPV, que é qualquer célula. Então, é até mais fácil, né, da gente coletar. A chance da gente errar é bem menor, bem menor. Mas eu não sei como é que a Unimed vai fazer, então aí tem que ver com a gestão, quem cuida da Vamos, saúde da mulher da Unimed. Eu não sei como é que vai ser, vamos pensar nisso. né?
Tem mais pergunta no chat, não tem, Tem Gabi? mais? Vamos ver. O SUS já está. Não, ó, É, quem perguntou no SUS se já está sendo realizado. Não, não está sendo realizado ainda, porque o Ministério da Saúde não disponibilizou a plataforma de registro dessas coletas. Segundo informações do Dr. Júlio Teixeira, da Unicamp, uma questão política apenas que eles estão para resolver. Mas assim que isso for resolvido, se for sanado, vai ser feita a pesquisa do HPV e o Papa Nicolau vai ser retirado. Então, até o momento, se a paciente for lá no SUS, ela vai colher Papa Nicolau. Vai colher Papa Nicolau. E o prazo de implantação que foi dado, né? Esse decreto foi assinado dia 15 de agosto de 2025, e o prazo de implantação são 2 anos, então seria 15 de agosto de 27, que a gente teria para implantar. Não sei se vai prorrogar, se não vai. Aninha e nós lá no Jardim Tamoio. Nós vamos continuar com o Papa Nicolau por enquanto. Enquanto. Até a prefeitura mudar o. A gente vai discutir isso segunda-feira, doutora Milzen, com o pessoal da prefeitura, né, que vai ter uma orientação, e a gente vai discutir. Eu já estou conversando com a Érica Prado, né, que é a responsável técnica, né, da saúde da mulher há algum tempo, mas, assim, pelo que eu entendo, eles vão aguardar o Ministério. A hora que o Ministério falar assim, porque o que o Ministério se propôs a fazer também para o SUS é mandar os kits. Não sei se vocês repararam, eu acredito que não, mas aqueles kits que estão homologados, né, pela Anvisa, tem um kit que é nacional, é de um laboratório lá do Paraná. Parece que o Ministério estava aguardando, imagina, tipo, estava aguardando a liberação da Anvisa deste kit, porque seria um kit mais em conta, vamos dizer assim, né? Que aí o Ministério vai liberar os kits para o SUS, né? Mas ele libera o kit, mas ele não paga o laboratório. Então, por exemplo, ele dá o kit para a gente colher tudo, e aí a prefeitura vai ter que ter um acordo com algum laboratório, vai contratar um laboratório para processar essas amostras. É isso. Vamos ver. Obrigada, Gisele. pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu queria aproveitar para agradecer, foi muito bom, a doutora deixou a gente, né? Foi bem claro. Como a doutora falou, foi bem explicadinho, então deu para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada. Tá ótimo. Imagina que é isso, estou à disposição. Prazer. Obrigada. O doutor Luiz Milano também agradeceu. Tá ótimo, eu que agradeço. Falou que foi de grande valia. Doutor Luiz, não tem problema, tá ótimo. O senhor assistiu, o senhor vai replicar, não tem problema. Ele ficou chateado, Isso não fica mesmo. chateado. Doutora Milzen também tá aqui. Aí. Obrigada, gente. Estou à disposição. Então tá ótimo. Então vamos encerrar. Eu queria agradecer de novo, né, doutora, pela sua disponibilidade. E muito obrigada por tudo, Imagina, viu? boa noite para vocês. Obrigada, doutora Milzen, pelo convite, Pode viu? ser que a gente tenha que te convidar de novo. Tá Isso bom, mesmo. fica tranquila. Não tem problema. Aí a senhora muda o que a senhora quiser mudar, não tem problema nenhum, viu? Fica Não, sossegada. imagina. Não, agora, porque agora a gente tendo a aula, inclusive, Aninha, pode ser que a gente use algum recorte, Tudo bem. mas tendo a aula gravada, a gente tem subsídios até para começar a implantar e como implantar, qual a população que a gente já pode começar, Começar a a chamar, né? gente já vai tratando essas coisas. Eu Hoje, na amo. Unimed, nós temos um aplicativo de dados epidemiológicos. Legal. Então, por exemplo, aquela primeira fatia das Uhum. mulheres de 35 a 64 que estão sem papa há 3 anos, por exemplo, Já a poderia gente começar, né? consegue, pelo aplicativo, localizar essas pacientes, por exemplo, fazer um movimento convocando-as para isso. E Sim. aí a gente faz um primeiro movimento de colher, vai fazer uma coleta organizada. E daí vai por etapas, porque tudo não dá. Mas se a gente começar, depois cria um movimento que dá certo.
Doutora Milzen, na Unimed, vocês escolhem no consultório também, não é que colhem no laboratório, no consultório mesmo que Tem colhem. uma parte que colhe no consultório, mas também tem os dinossauros que não examinam e não colhem também, né? E manda Entendi, tudo para o laboratório. entendi. A média dos médicos cooperados é mais de 60, entendeu? Entendi. Então, você conhece, né, Aninha? Que Ah, mas foram não, nos últimos congressos há 15 anos. mas não é assim. Mas a senhora sabe que às vezes os médicos mais velhos, eles examinam mais do que os médicos mais novos, viu, doutora Ah, Milzen? examinar sim, Então, né? melhor, às vezes é melhor, viu? É, Melhor. mas então nós vamos tentar, de qualquer jeito, vamos fazer um esforço e a sua aula nos deu uma boa diretriz. Aqui na aula tem muitos enfermeiros e eles Sim. são a nossa alavanca, É. sabe? Eles são bastante, são jovens e estão abertos, a cabeça aberta para novos conceitos, e a gente vai começar essa mudança, A sim. senhora sabe que eu falei isso com a Érica. Eu falei, Érica, eu acho que a gente vai ter que deixar a coleta para a enfermagem. Eu falei para ela isso. Eu falei, sabe por quê? Porque a enfermagem, ela cumpre e faz cumprir. O médico é meio arredio com essas coisas. A enfermagem, Exatamente. se ela tem o protocolo, eles fazem direitinho. Ela faz o protocolo, ela não discute Não protocolo. fica, não fica enchendo as paciências, né? É, E inventando motivo para fugir do protocolo. Não tem isso. exatamente. Eu falei isso com a Érica, talvez seja uma coisa que vai ter que mudar, vai ter que sair da mão do médico. Pelo menos no primeiro momento no SUS, eu acho que vai ser assim, mas não tenho certeza. Estou falando assim, É. uma conversa extraoficial que eu tive com a Érica, porque eu acho que vai ser complicado se deixar na mão dos médicos assim, cada um vai querer fazer o que quer, né? Pois é. Então, a gente Então, pode fazer dois grupos. Você dá uma turma para a enfermagem é, cuidar e outra turma para os médicos, aí você vai ver só. eu acho que vai ser muito mais efetivo no É, pessoal da enfermagem. Eu acredito nisso, porque a sim. enfermagem não discute protocolo. Ela põe o protocolo em prática. Os colegas ficam. Olha lá, o Matheus tem uma Matheus, dúvida. pode falar, Matheus. Ou escrever, você que sabe. Matheus. Será que ele está escrevendo? Acho que ele está digitando, vamos Tá aguardar. digitando. Vamos aguardar. Não tem problema. Mas eu acho isso mesmo. A enfermagem ela é mais assertiva nos protocolos. Eu confio. Considerando que a primeira direção isso mesmo, ela defende que se mandatório preciso puxar que a coração para não ter isso, é isso mesmo, Matheus. Tem um monte de trabalho que mostra isso, por vários motivos, na verdade. Primeiro, porque a prevalência do HPV desses que estão na vacina vai ser menor, e esses são os mais violentos. E, de certa forma, vão acabar surgindo outros HPVs que não estão na vacina quadrivalente, que é o que o SUS dá, e nem na nonavalente, que é o que a gente consegue na rede particular, e que vão dar lesões de baixo grau. Então, vamos supor, uma paciente vacinada, ela não vai ter os tipos mais comuns do HPV, mas ela vai ter um HPVzinho mais sem vergonha, ele vai dar um ascos, ele vai dar um locio nela. E aí, esse locio, esse baixo grau, vai ser persistente. E ela vai ficar fazendo citologia a cada 6 meses e depois ela vai parar na colposcopia à toa. Ao passo que, se eu colhesse o PCR para os HPVs que interessam, ela estaria fora do rastreio. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa que eles preveem a longo prazo também, que como vai diminuir a quantidade de lesão grave, os colposcopistas vão diminuir a acurácia da colposcopia. Os patologistas vão diminuir a acurácia do exame da biópsia, porque não sei se você já viu, mas assim, hoje o correto para você dar um diagnóstico de alto grau, NIC 2, 3, você tem que fazer imunohistoquímica P16K67. É considerado inadequado você dar um diagnóstico de NIC 2, 3 se você não fizer imunohistoquímica do P16. Então, assim, não são todos os laboratórios que fazem, né, doutora? Mas a gente sabe que não são todos os laboratórios que fazem. Então vai diminuir a acurácia do patologista também de encontrar a lesão se ele não fizer o P16. Então, o diagnóstico vai ser muito mais enrolado nessas pacientes vacinadas do que ela é nas pacientes não vacinadas. Isso é fato. Então, é uma população que merece e é a população onde vai ter mais diminuição de custo se você fizer o PCR. Tem estudo tão legal, é que eu sou muito apaixonada por esse assunto. Não pode fazer pergunta que eu vou emendando. Mas tem estudo mostrando
que as populações vacinadas com a nonavalente, que é essa vacina que a gente pega no privado, provavelmente elas vão poder rastrear 3 vezes na vida. Elas rastreiam com 25, depois elas rastreiam mais ou menos com 40, e depois com 55, 60. E só. Não precisaria rastrear nem a cada 5 anos. Então já tem estudo para isso, tá? Então é isso mesmo. A vacina muda completamente o perfil. Não adianta fazer Papai Nicolau em gente vacinada. Nada, imagina. Tá bom? Então tá joia. Deixar o povo descansar, né, doutora Milzinha? Senão a gente não para de falar. Obrigadíssima, Ana. Nada. Tchau, gente. Estou à disposição. Obrigada, viu, doutora? Até mais. É isso. Tchau, tchau. Tchau, até uma próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau.